Boa noite. Eu já estava aqui quase indo dormir e alguém me mandou um vídeo de um senhor aí da internet, um distinto senhor que gosta de dar aula para físico para físicos, né? Aula de biologia para biólogos, geografia para geógrafos e agora temos uma nova categoria, aula de engenharia para engenheiros, ok? Ele rebateu aí um vídeo que eu coloquei, o último, né? Acho que foi o último vídeo que eu fiz falando sobre essa situação aqui, onde acelerômetros, tá, foram feitos para detectar aceleração e não reagir à presença de campos magnéticos, ok? Então eu demonstrei isso variando um ímã forte, um ímã de neodímio muito forte, na presença do celular, nivelado, conforme está ali na tela, né? E a gente está vendo aquela bússola ali embaixo reagindo loucamente à presença do campo aqui, né? Enquanto que o sensor de movimento ou o acelerômetro está ali paradinho ali, né? Não oscilando praticamente nada ali, ok? Aquela oscilação que vocês estão vendo ali, aquilo ali é a vibração ali da mesa onde eu estava trabalhando, mas não significa que o campo magnético está mexendo com ele, ok? Então é o seguinte, vamos lá. O Bruno, ele me falou, eu agradeço ele aí pela sugerência, né? Pela sugestão de um sensor novo que eu não conhecia. Obrigado, Bruno. Não conhecia magnetorresistivo, não sabia desse princípio, que é basicamente um material que altera sua resistência na presença de um campo magnético. Então eu falei, poxa, mas vamos lá então, vamos ver isso daí, né? Eu não tenho problema com isso, eu gosto muito de aprender. Não sou um negacionista. Quando alguém fala uma coisa que eu não conheço, eu vou atrás para saber. Então vamos lá, o que diz isso aqui para mim? Vamos lá no material que ele colocou. Primeiramente, eu pesquisei sobre sensores magnetorresistivos e vim ver a aplicação deles, tá? Basicamente, são aplicações que a gente, industriais, tá? Se são aplicações industriais, isso aqui está fora, tá? Até porque eu mostrei, eu passei um ímã aqui e não alterou PN, tá? Então vamos lá de novo. Eu estava aí, ó, tá? Não está acontecendo nada, tá? Então vamos lá. Esse sensor aqui, tá? Pelo que eu vi, ele possui esse material, né? E eu encontrei até um fabricante aqui, que tem um modelo aqui, ó, KMT32BT, ele é um sensor que serve para medir rotação, tá? Rotações por minuto, RPM. Ele não é um acelerômetro, então, tá? O que diz ali? Que ele é um sensor, esse KMT32B magnético, né? Ele é um sensor de campo magnético baseado no material anisotrópico de magnetorresistência, né? Um efeito de magnetorresistência, ou seja, ele pode sentir a direção de um campo magnético independente da intensidade, né, desse campo magnético aplicado, né? Ali diz que as intensidades podem chegar até 25 kA por metro. Para quem não sabe, campo magnético é denotado na engenharia e física por H, né? A gente não está falando aqui do vetor densidade de fluxo magnético B, que é em Tesla, não. Está falando de H, amperes por metro. Nesse caso ali, 25 kA por metro. O sensor contém duas pontes de Wheatstone. Para quem estudou engenharia também sabe que a ponte de Wheatstone é uma ponte resistiva que tem inúmeras aplicações, né? Dentre elas, a medir resistência. Ela é muito sensível à variação de resistência, então, portanto, ela é utilizada para você medir variações de resistência, tá? Então, essa ponte, ele permite que o ângulo de sensibilidade desse sensor chegue até 45 graus. Então, ele diz o seguinte, que um campo magnético rotativo na superfície, né, paralelo à superfície do plano XY, né, desse sensor, né, digamos que aqui seja X e aqui seja Y, né, não interessa muito, mas... vamos lá o que ele diz aqui. Vai entregar duas saídas, né, independentes sinusoidais, né? Ou seja, você tem um material girante ali em cima, um material magnético,
e a saída você tem duas senoides. Tá? E aí, a partir disso, você consegue medir esse RPM aí, com duas saídas independentes ali. Vamos voltar aqui nesse desenho aqui, é exatamente isso que está dizendo aqui, ó. Um eixo rotativo, um ímã, está aqui norte-sul girando, e está aqui o sensor embaixo. Aqui uma outra aplicação, tá vendo, para esse tipo de sensor. Ou seja, isso aqui, pelo que eu estou vendo, tá, é uma aplicação industrial, tá? Aqui esse site aqui dá para ver que ele comercializa sensores mais industriais. Não tem nada a ver aqui com o sensor que está aqui nesse celular, tá? Não tem nada a ver. Bom, mas aí eu pensei, poxa, o Bruno achou isso no Wikipedia, né? Será que não tem alguma coisa errada? Porque a gente sabe, o Wikipedia não é uma fonte oficial, tá, gente? Ela é uma coisa colaborativa, as pessoas vão fornecendo dados, isso tem que passar por uma revisão. Não estou dizendo que o Wikipedia é bom, é ruim, tá? Ele é muito bom, eu gosto, eu acho super legal a ideia do Wikipedia, é um projeto colaborativo, inclusive eu já ajudei o Wikipedia com doações. Acho que todo mundo que usa, né, deveria colaborar com eles, principalmente com as revisões das coisas. Então vamos lá, eu fui revisar esse artigo. Vamos lá, o que eu fiz? Vamos lá para o Wikipedia então. Tá? Eu vi que o Bruno pesquisou por sensores. Vamos fazer a mesma pesquisa que ele fez aqui. Eu vou colocar acelerômetro magneto resistivo Wikipédia, tá? Bom, tá aqui um link. Aí o que eu fiz aqui? Vamos ver. O que será que aconteceu, né? Vejam que eu tô com boa vontade. Eu tô indo atrás da informação, tá? Que o Bruno me passou. Aí falou aqui o que é um acelerômetro. O acelerômetro é um dispositivo usado para medir a aceleração própria de um sistema. O conceito de aceleração própria surgiu em 1915 e fala com os trabalhos de Albert Einstein sobre a teoria da relatividade geral. A aceleração própria de um sistema é medida em relação a outro sistema em queda livre. Eu não vou repetir isso, que o Roger já leu isso aqui numa live. Está aqui, dizendo o que é um acelerômetro. Aí vamos para os tipos de acelerômetro: piezoelétrico, piezoresitivo, capacitivo, MEMS, acelerômetro de efeito Hall. Opa, magnetorresistivo. Interessante. Ele tem razão. Acelerômetro de transferência de calor e redes de Bragg em fibras ópticas. Não conheço nada sobre isso aqui. Mas vamos lá no magnetoresistivo, então. Tá aqui. Magnetoresistivo. É o caso de um acelerômetro. Magnetoresistivo, a aceleração causa um deslocamento em uma massa de material magnético, isso dentro dele, ou seja, é o princípio de funcionamento dele. Não está dizendo aqui que ele foi feito para medir campo magnético, tá? Até porque ali já diz, acelerômetros foram feitos para medir a aceleração, tá? Medir a aceleração própria de um sistema. Então vamos lá, mas eu vou voltar lá no material dele lá. Magnetoresistivo. Olha o que acontece. Tem uma referência aqui, referência número 12. Eu vou atrás dessa referência. Está aqui. Referência número 12. Então, eu quero saber mais sobre a Novel Elastomer Based Magnetoresistive Accelerometer. Aí aqui diz o abstract dele. Né? Ele é um artigo pago. Eu não vou pagar isso, não quero comprar isso. Então... não vou comprar, mas eu quero entender um pouco mais. Ele fala Polydimethyl 6, olha, nome difícil, né? PMDS, né? É uma estrutura, né? Massa mola, tá? Usando sensor magnetoresistivo como detecção, método de detecção. Aí ele colocou aqui a massa de prova do sensor, em formato de cogumelo, um polímero magnético de PDMS, esse nome de Polydimethyl 6-siloxane, né? Nome bem difícil. E aí ele diz o seguinte: esse dispositivo tem um objetivo de aplicações de low G range and low frequency, such as inclination measurements and motion sensing. Ou seja, o objetivo dele é medir low G, o que é isso aqui? Baixo G, ou seja, o que é baixo G? Baixas acelerações em baixas frequências.
assim como inclinação e medidas, motion sensors, medidas de movimento. Não diz em lugar nenhum, tá? Aqui, eu não li o artigo todo, mas ele diz aqui, ó, fala de sensibilidade, ele fala de curva sem esterese significativa, tá tudo aqui. Se o cara ler e entender inglês, fica mais fácil também, tá? Então, assim, resumindo, esse sensor não é o que está aqui, tá? Não é o que está no celular, definitivamente, tá? A aplicação não é essa, né? Ali estava dizendo qual que era a aplicação daquele magnetorresistência ali. E, em momento algum, ele diz que o princípio do sensor é esse, mas não que o objetivo do sensor é medir campo magnético. Pelo contrário, ele fala lá em aceleração, G, law G. Então, assim, isso aqui não é uma guerra, tá? Eu só estou dando um feedback aí para quem quiser saber o que aconteceu, é só ir lá e dar uma olhada no meu vídeo e no vídeo do Bruno também. E aí tirem as próprias conclusões de vocês, beleza? É isso aí, uma boa noite para todo mundo.